está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. Opa, muito bem, muito boa noite, galera do YouTube, da internet, galera da web de um modo geral. Hoje é segunda-feira, dia 7 de agosto de 2015. E após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, foi a quarta do retorno, ou seja, no geral a 23ª, estamos com mais um programa dos Antenados na Jogada. E eu recebo com muito carinho hoje ele que veio nesse feriadão, não trabalhou antes, então ele veio só para o programa, Salvador Rangel. Você, literalmente, Salvador, falar de você, qualquer coisa que fale de você é pouco, então muito boa noite. Só tá um pouco triste, né, Salvador? Com a derrota do seu Flusão, né, Salvador? Verdade, David, é um prazer estar aqui com vocês, com os Antenados na Jogada. E infelizmente o Fluminense perdeu, mas nós ainda estamos confiantes que o Fluminense vai dar uma arrancada aí, vai conseguir mais alguns pontos. É verdade, se o Fluminense perdeu, pelo menos assim, para alegria dos cariocas, né? O Flamengo ganhou, né? Não foi para um time de fora, foi para o Flamengo, que está numa arrancada espetacular. O Flamengo tem 100% de aproveitamento no retorno. Se fosse campeonato clausura, torneio clausura, em comentarista da verdade, o Flamengo seria líder isolado. Então eu chamo a ele agora, muito boa noite, ao comentarista da verdade, Lucas Haddad. Seria líder isolado, sim, David Sharp. Boa noite, Salvador Rangel. Boa noite você que nos ouve pelo YouTube. Exatamente, David. Sabe por que isso, David? Por que, Lucas? Porque o Flamengo resolveu jogar em casa, melhorar seu aproveitamento jogando no Maracanã. E aí, meu querido, já tinha um aproveitamento fenomenal fora de casa. Perfeito? Procede. E aí ele falou, sabe de uma coisa? Por que não pontuar em casa, junto com a nação? E aí, onde sempre foi o carro-chefe do Flamengo, né? Ele já ultrapassa 50% de aproveitamento dos pontos dentro de casa. Lembra que antigamente... Lembrando que esse jogo foi considerado fora, né? Não, o jogo foi fora, exato. Porque o Fluminense tinha um mando de campo. Mas aí é que tá, eu tô falando do geral. No geral, ganhou do São Paulo, ganhou do Atlético Paranaense, ganhou do Avaí, que foi também dentro de casa, apesar de ter sido em Natal. Perfeito. Já passou de 50% o aproveitamento do Flamengo com o mando de campo. Vamos falar agora mando, não mais em casa. Porque às vezes, né, o time joga fora do Maracanã. Exato, como teve o caso do Atlético do Avaí em Natal, na Arena das Dunas, e vai ter também contra o Coritiba lá no Mané Garrincha, no mês que vem. Ô David, ainda o aproveitamento é um aproveitamento do time que briga embaixo, que é 51,52 do Flamengo. Mas o aproveitamento de quem fora de casa compensa. Ele, né? É o terceiro. Então vamos lá. Atrás apenas de Atlético Mineiro e Corinthians. Não à toa os líderes isolados. Na verdade, o Corinthians líder isolado, o Atlético Mineiro nem tão isolado assim, porque o Grêmio tá lá mordendo o calcanhar com um ponto de diferença, né? Mas... em casa, o Corinthians 90% de aproveitamento. Que muito absurdo. Grande, né? Muito grande. E voltando aqui para os meus destaques iniciais, já que você me perguntou, né? Seu destaque foi falar do clássico. E David, esse clássico aí deu o que falar, sabe por quê? Me diga, você vai me dizer agora... o Fluminense perdeu, o Fluminense vem numa campanha, se o Flamengo vem numa ascendente, o Fluminense vem em queda livre, né? E o Anderson Moreira foi mantido no cargo. Peter Simonsen ontem no microfone da ESPN Brasil falou de arbitragem, realmente o Fluminense foi prejudicado ontem no lance do primeiro gol, com aquela mão claríssima do Wallace, que não tem por que não marcar. Peter Simonsen falou mais uma vez. E Lucas Haddad, além desse fator arbitragem, além da queda brusca do Fluminense de aproveitamento, o que mais a destacar nesse clássico? O que mais a destacar é que rumores lá nas Laranjeiras dão conta que o Anderson teria perdido o comando do grupo. Sabe por quê? E já aconteceu isso com o Anderson, com o Drubis. E olha que o Anderson veio com aval, porque era querido pelos jogadores, principalmente pelo Fred. Que é alguns o jogadores, grande líder do time.
Os rumores dão conta que alguns jogadores teriam ido para uma noitada antes do jogo do Atlético Mineiro e antes do jogo contra o Corinthians. Isso lá em São Paulo, noitada paulista. Isso me cheira a Ronaldinho Gaúcho, hein? Olha, se você perguntar se ele estava dentro, vou dizer isso depois do intervalo. O fato é, David, que esses jogadores foram para uma noitada, rumores dão conta, né? E aí o Anderson não gostou nada disso. Falou, olha, não gostei, a gente não está em fase para ficar se divertindo, etc. O Fred falou, olha, não tem nada demais isso. Segundo o Fred foi do lado dos jogadores. O Anderson falou, não, quem manda no time sou eu, esses caras não jogam. Viu Feitou. Aí você vai me perguntar, mas vem cá, Lucas, isso procede? O Fluminense entrou em campo com o Elton Paulista? Não. O Fluminense entrou em campo com o Ronaldinho Gaúcho? Não. Não. Fred? Não. De última hora foi cortado, não foi? Foi. O Fluminense entrou com várias alterações, até Entrou com o garoto do Sub-20. Michael. Douglas do Sub-20. Douglas, né? E o Michael? Também. Exato. Ou seja, deu uma sacolejada no time, não deu? Deu. Os rumores. E aí, o resultado que você vê no campo não parece pertinente? Uma mudança brusca. Como é que você vai para um clássico contra o seu maior rival e aí você muda tudo, você vai fazer teste? Você vai botar vai barrar Edson, bota Pierre. Pô, o Edson volantaço. Meu amigo, vamos ser sinceros, aí tem coisa. Não é? Você não muda um time inteiro, você não corta, você não barra um time inteiro do nada. E ele compra a briga não só com o Fred, que é o líder do time, como também com o Fred, líder do time, representando o grupo de jogadores que foi pra noitada. Então aí é dose pra rinoceronte, hein, Lucas? Não é nem pra elefante, hein? Pois é, mas apesar de tudo, apesar do momento ruim, sabe quem banca a permanência de Anderson Moreira? Todo mundo dava conta que o Anderson ia ser demitido numa coletiva hoje, 9 da manhã, não foi? O presidente bancou? Não, Mário Bittencourt. Mário O Bittencourt. que chamam de o advogado do Fluminense. O que hoje vice é de futebol. Vice de futebol, Mário Bittencourt. Lucas Haddad. Eu acho que vai ter uma conversa dura, grossa lá, uma conversa mesmo viril lá nas Laranjeiras pro pessoal começar a se entender, porque o Fluminense, só quem tá perdendo é o Fluminense. Já são 4 derrotas seguidas, não venceu no turno, sequer pontuou no retorno. E se fosse o clausura, o Fluminense estaria junto com o Vasco. Em último? Último e penúltimo. Meu Deus do céu. Só não supera o Vasco, porque o Vasco tem um saldo de gol pior. Muito pior. Se fosse o clausura. Que coisa. Mas não é, né? É a tabela do retorno do Campeonato Brasileiro. Então, você falou de Vasco, falaremos de Vasco também. O Vasco perdeu mais uma. Lucas, é difícil falar, mas era previsível. Perdeu em casa, mas perdeu pro vice-líder. O ponto positivo é que meteu gol. Depois de 7 jogos. Ainda ameaçou empatar o jogo. O Vitor teve que interceder no final. Mas uma chance só, se depender de uma chance para empatar, não garante isso no final ainda. Tem muito que melhorar, mas... Olha, era pro Atlético Mineiro, vice-líder, um time encaixado, até que deu trabalho. É triste eu ter que falar do Vasco, assim como se eu estivesse falando de um time de várzea, que pegou o Atlético Mineiro, deu trabalho. O Vasco era pra pegar o Atlético Mineiro e vencer, ainda mais em casa. Eu vou te falar que o Atlético Mineiro não jogou nada, né? Pois se o Atlético Mineiro tivesse jogado, parece a coisa ia ficar feia. Parece que foram realmente pra fazer um treino. Isso aqui é o bônus, né? O bônus, vamos aqui só jogar no que dá. Aí a gente... É aquele negócio, vou ganhar esse jogo a qualquer momento, na hora que eu quiser. Então, não preciso fazer força, né? Aí o pessoal ficava dizendo, mas contra o Vasco todo mundo acerta os chutes, o voleio, o Dátulo também agora acertou um chute milagroso. Gol muito parecido com o que ele tinha feito contra o Flamengo, lembra? Pois é. Sabe por quê, David? Por quê? Porque é fácil você acertar as coisas no futebol quando ninguém pressiona você. A gente fala mais na volta. Então, muito bem, falaremos mais na volta. Tem muita coisa pra falar nessa segunda-feira, dia 7 de agosto de 2015. Então, Salvador Rangel, chama o primeiro intervalo pra gente. E a gente volta já com o programa dos Antenados na Jogada, aqui, por enquanto, apenas no YouTube. Então a gente conta com a sua audiência e com a sua companhia aqui no YouTube. E em breve, de casa nova, se Deus quiser. Salvador Rangel, chama pra gente, porque nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Claro que eu tô antenados na jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21998319076. 21998319076. Vamos crescer juntos. Valeu! Aquele abraço!
Os antenados na jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. É isso aí, voltamos com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Por enquanto um rádio apenas no YouTube, mas quem sabe muito em breve, muito antes do que você e nós imaginamos. É um podcast por enquanto, então, Exato, né? exatamente. Mas em breve, muito em breve, se Deus quiser, né, Salvador, estaremos numa rádio, como diz o nome, rádio mesmo. Então, É com ondas radiofônicas. isso, garoto, é isso aí, nas ondas da FM ou quem sabe até da M, né? É, isso importante aí. estar nativa. É isso mesmo, o importante é estar chegando para você da maneira mais fácil e mais cômoda também. Então, Lucas Haddad, nossa página no Facebook está bombando, então, por favor, se você puder passar o endereço para a galera que ainda não curtiu. Passarei. Página hoje que vai homenagear o Higuita. Lembra aquela defesa excepcional do Higuita, que ele tira como se fosse um escorpião, né? Bota o corpo pra frente, projeta o corpo pra frente, tira com Parece os pés, até um contorcionista, né? Uma coisa assim. Isso, foi contra a Inglaterra, esquisita. essa defesa foi em Wimbledon. Que coisa. Não, em Wembley. Wimbledon é o Wimbledon tênis. Wembley. Wembley, bem que a gente O mítico. Wimbledon, ele tá jogando tênis ou futebol? Não, foi o Wembley, viu, gente? Wembley. Foi no campo de futebol. Não O foi na antigo quadra. Wembley. Isso, exatamente. Um jogo Inglaterra 1, Colômbia 1. Pois é, a página lá você vai poder curtir essa defesa. É facebook.com/antenados na jogada. facebook.com/antenados na jogada. Mais de 5.000 curtidas. Então olha só, são agora exatamente 8h23, né? Nesse não programa interessa, gravado que não interessa, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente vai falar em 10 minutos, vamos nos doutrinar, Lucas Haddad, vamos regular o tempo do programa para fazer encaixadinho 1 hora, até porque a gente tem que liberar o Salvador. Fazer entendeu? caixa de 1 hora. Então 1 hora. Tempo! Você lembra do Silvio Santos, que ele ficava... Você não via não o Silvio Santos? Eu amava o Silvio Santos. Pois é, o nosso grande mestre da comunicação. Mas o que ele fazia do tempo? Ele ele pedia tempo e ficava cronometrando. Mas ele fazia esse barulho? Não, ele não fazia. Quem fazia isso aí era um barulho mesmo, eu que tô imitando o barulho. Entendi. Isso realmente eu não lembrava do barulho do Silvio Santos fazendo esse barulho. Então, Salvador, falaremos agora, para abrir o programa, 10 minutos no máximo do Clube de Regatas Vasco da Gama, que a situação, Salvador, está cada vez mais negra. Será que dá pra falar só 10 minutos? Tem que dar. Lucas Haddad, Salvador Rangel e querido ouvinte internauta. Pois é, voltamos aqui para falar do Vasco e a gente não muda o disco, né? Infelizmente, a gente tem o novo turno do Campeonato Brasileiro, temos 4 jogos e o Vasco segue na lanterna também do segundo turno, com nenhum ponto conquistado, 4 derrotas e menos 11 de saldo, 1 gol feito e 12 sofridos. Lucas Haddad, o que dizer desse Vasco e o que esperar desse Vasco ainda nesse Campeonato Brasileiro? Olha, o que esperar é o seguinte. Eu apostei contra, eu botei 3-0 Atlético pra ver, só apostava a favor, acreditei, vou parar de acreditar. Nem assim, nem eu querendo brincar com a sorte, com a mística do futebol, né? Eu sou pé frio, então vou apostar contra o Vasco. Não dá, realmente, o Vasco, ele simplesmente já é tratado até de uma maneira inferiorizada. A gente bem falava no primeiro bloco que o time lá, o Atlético Mineiro, nem foi lá com aquele ímpeto todo jogar, entendeu? O gol... Não, foi mesmo, né? O gol Não, foi foi o mesmo. primeiro gol de pênalti foi um pênalti claríssimo, o Patrick cortou. E você vê que os jogadores que jogam contra o Vasco, eles jogam com uma tranquilidade. Não falo tranquilidade, David. Por exemplo, o Patrick, ele ali quando entrou na área, naturalmente, se ele fosse um jogador afobado, que se o Atlético estivesse nervoso, se o Atlético estivesse ansioso, ele ia chutar a bola. Opa, abriu, chutou. Ele não teve a tranquilidade, a calma, a frieza, ele não, eu vou dar um corte aqui pra melhorar a minha situação. Então assim, os caras que jogam contra o Vasco, seja do Inter, do Atlético, do Figueirense, do Curitiba, os caras jogam com uma confiança, entendeu? Eles jogam com uma facilidade. Aí o Patrick dá o corte, sofre o pênalti, claríssimo. O Lucas Prato bate tranquilamente, também faz o gol. E todo mundo que vai jogar contra o Vasco se sente no direito, parece que se sente à vontade para fazer o que bem entende. Não só cortar, além de, em vez de chutar para tentar uma situação melhor, como arriscar de fora da área. Aí você vai falar, pô, mas é muito azar, né? O Dátolo acertar um chute daqueles
logo contra o Vasco. Assim como o Valdívia já tinha acertado, assim como o Newton pegou aquele sem pulo impressionante. Pois é, mas eu pergunto pra você, o Vasco pressiona? Não, a fase é ruim, Lucas. A fase é ruim demais, Não, tá além tudo da dando fase errado. mas é que tá. Impressionante. A gente não pode resumir tudo, porque o cara foi feliz. Porque, se fosse contra o Flamengo não acertava. Se fosse contra o Corinthians que tá em boa fase, não acertava. Não é a fase não, David. Não é só a fase, mas eu a desafio fase vocês. tudo negativo, Não, tudo gente, pesando contra. Vamos ser honestos aqui. Avaliem os gols aqui. Vejam vocês se tem alguém desses gols que o Vasco sofreu, esses gols lindos, maravilhosos, que o cara vai falar que azar, só faz contra a gente. Se fosse contra outra, erraria. A bola ia longe, a bola ia lá na lua. Meu amigo, sabe que a bola ia na lua se fosse contra outro time? Porque se fosse contra outro time, O cara estaria mais pressionado. ia ter dois teria mais caras no encostando. córneo dele, no lombo dele. Ele ia estar desequilibrado, muito provavelmente. Além do mais, ia ter gente na frente dele. Ele ia ter que, além de acertar o gol, ia ter que tirar dos caras que querem bloquear o chute dele. O que mais? Eu já falei que ia estar desequilibrado? Já. Uma série de coisas. Com o Vasco não é assim. Os caras, eles arrematam. Os caras estão em pé, tão equilibrado, dá tempo de botar pé de apoio, dá tempo até de olhar pra bola pra ver onde você vai bater na bola. Você chuta, não tem ninguém na sua frente, se tem um cara só, entendeu? A bola tem que passar por um cara, dá tempo de você olhar pro gol, mirar, uma porção de coisa. Aí é mole, aí é tranquilo, filho. É fácil fazer assim. Todo jogador médio... Fácil, não é fácil. Não, todo né? jogador médio com espaço vira grande jogador. A diferença do grande jogador pro jogador normal, profissional, é que o grande jogador, ele sabe ser o que ele é sem a bola, com pressão, sem pressão. O Zidane é a mesma coisa. O Zidane podia ter 3 caras, ele não vai perder a maestria. Por isso que foi o Zidane. O Dátulo não é o Zidane, mas ele fez gol. O Valdívia não é o Zidane. O Valdívia não é... O Valdívia é do Inter. Do Inter, perfeito. Ele não é, por exemplo, o Figo. Ele não é o Cristiano Ronaldo, mas ele vai acertar um chute de Cristiano Ronaldo, de Figo. Por quê? Porque ele estava ali livre. Ele tinha todo o tempo do mundo para ajeitar corpo, para botar uma angulatura certa ali, para bater no gol. O Vasco permite isso. Eu queria pelo menos que, se o time do Vasco é ruim, pelo menos fosse mais agressivo. Que mapeasse mais o adversário. Olha, o adversário... Quando é agressivo como é contra o Figueirense, vai lá e toma um gol no finalzinho, nos acréscimos, é triste também, né? Não é um negócio da situação tá feia, né? Por isso que eu tô falando da fase. Gol que o cara entra a bola livre, não né? entra, mas aí já foi os 49. Pior ainda. A bola não entra, o goleiro pega, ninguém consegue colocar pra dentro, aí no final os caras já todo mundo na frente, vai ter que dar. Contra-ataque fulminante, o cara na cara do gol, faz o gol 1-0, fim de jogo. Pois é, esse problema do vai ter que dar. Aí que eu acho engraçado. Quando ele joga em clássico, né, contra o Flamengo, eu vejo mais um problema de postura, porque a arrumação do Vasco, ela não é tão pior que a dos outros, é muito ruim. O Vasco é mal treinado. O Vasco não tem padrão nenhum de bolhufas de nada. Tem muito jogador, né? Não é questão nem de mal treinado ou bem treinado. É impossível ser bem treinado com tantos jogadores que vêm, que chegam para suprir as carências. O desespero, né? De contratar um jogador a cada, sei lá, estamos no mês 8, certo? 32 jogadores contratados. 32 jogadores em 8 meses. E não foi de uma vez, não. Foi contratado ao longo da temporada. E vários já dispensados. Não foi igual o Palmeiras, que, vamos aqui contratar logo um pacotão. E aí, amigo, é com isso aí. Se vira, é desde o começo. Até o Palmeiras demorou muito pra engrenar, realmente. Com o próprio Oswaldo que faz... Se é que engrenou. O próprio Palmeiras, o Oswaldo de Oliveira, que faz uma campanha excelente com o Flamengo hoje, não tá invicto no comando do Flamengo ainda, invicto. Tem, se não me engano, 4 vitórias e um empate, né? O empate da Copa do Brasil contra o Vasco, exatamente contra o Vasco. O Oswaldo de Oliveira no Palmeiras não conseguia dar jeito. Por quê? Porque ele não é competente? Não, porque realmente o time não tava ainda entrosado, tá? Não tinha a cara que tem hoje, né? É um trabalho. E o Vasco, jogadores de menos qualidade, jogadores que sofrem muito mais pressão, a situação do clube terrível, muito mais difícil de jogar, de ter a cabeça no lugar. Enfim. Muito mais gente pressionando, muito mais mídia em cima, muito mais holofote falando da desgraça do Vasco. Nesse ponto, exato. E aí dá pra ver simples, né? Uma conta simples de fazer, né? Como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Porque... chega nesse ponto, chega nesse patamar, 32 jogadores em 8 meses, vários dispensados, como eu já falei. Você vê o caso aí de próprio Dagoberto já afastado. Marcinho, lembra do Marcinho? Marcinho já dispensado há muito tempo. O próprio Gilberto chegou esse ano, é o artilheiro do Vasco ainda na temporada. E Jais. Já foi.
9 gols. Ele é artilheiro do Vasco na temporada com 9 gols. E já foi embora, já tem uns 2 meses. De positivo, o Vasco fez um gol, né? Dando um pênalti que pra mim não existiu. E a estreia do Leandrão, eu gostei do Leandrão. Um jogador que parece objetivo, tem um bom giro. Teve um lance ali que eu gostei muito do que eu vi, porque ele pegou a bola de costas e girou rapidamente. E aí eu posso dizer, esse tipo de jogada é que você vê um jogador que, como eu posso dizer, com pressão, dificulta. Porque o Leandrão virou e imediatamente ele teve que bater. Né? Você lembra essa jogada? Claro. Que o Vitor pegou? Fez uma boa defesa. Ele virou já tendo que bater. Se ele vira e se ele tem ali mais 2 segundos, um tempo ali de olhar pro goleiro, olhar o posicionamento exatamente da baliza onde que ela tá, ele ia ter tempo de colocar. Agora você entende a diferença? Porque o Leandrão virou e já teve que bater e não acertou exatamente um golaço. No caso, o Dátulo acertou, o Leandrão não. Porque o Leandrão já virou, já tem que bater. Porque ele sabe que se ele demorar ali um microlésimo ali, um milésimo a mais, já vão dar o bote nele. E a confiança é tudo, né? Fora o espaço, que também é um ingrediente para confiança, mas além do espaço, o Vasco que dá espaço, o Vasco que tá morto, enfim. O cara, parece que tá jogando assim, no quintal de casa com os filhos, com a família, né? Parece. Né? Ou jogando com criança, Enfim, outro dia eu fui, fim de semana passado, fui jogar bola ali com umas crianças, eu pintava e bordava, dava lambreta, balão, chapéu, caneta. E falava assim, é só mirar o gol, né? E fazia gol assim de letra, de tudo. Era com criança, jogava com criança que de 10, 12 anos. Totalmente relaxado. É mole, né? Depois de churrasco, entendeu? É mole, né? Agora, vai me botar pra jogar lá com os profissionais. Aí já é outra história. Pois é, e com o Vasco parece que não é profissional. Os caras têm espaço enorme. Espaço e tranquilidade e confiança pra fazer isso. Uma das características do futebol profissional é exatamente aquilo. Comparem o lance do Leandrão com o lance do Dátulo. O Leandrão, ele vira, ele imediatamente já tem que bater. É um toque pra virar e o outro pra bater. São 2 toques só. O Dátulo conduz, aí bota a cintura pro lado, bota pro outro. Aí vem um fazer menção. Valdívio, igualzinho naquele lance lá. Fazer menção de dar o bote, até o cara chegar ele já tava pronto, já acertou um sapataço. O Leandrão não, o Leandrão já teve que virar, bater, não dá pra saber se a bola vai mais à esquerda, mais à direita, bate de qualquer jeito, o importante é acertar o gol, o Vitor tava lá. Talvez ele tivesse um segundinho ali a mais, ele ia olhar, a baliza tá aqui, o Vitor tá mais pra direita, eu vou meter na esquerda, rasteiro, ou enfim. Não, a preocupação do Leandrão era bater em gol. A preocupação do Dátulo não era só bater em gol, como bater do jeito que ele quiser, pegando bem, pegando no canto que o goleiro não tá, e etc. Todo o tempo do mundo. Essa é a diferença clássica. E pro jogo contra a Ponte Preta, David? Ponte Preta no Moisés Lucarelli agora, hein? Ponte Preta que vem numa fase ruim. Que tá oscilando. A Ponte Preta que perdeu o Renato Cajá, que esse sim foi o terror do Vasco no primeiro turno. É verdade. Destruiu o jogo lá em São Januário, aquele 3-0 sonoro que o Vasco levou. E o Vasco começou melhor naquele jogo, mas depois foi massacrado, infelizmente. Perdeu o gol também. O Vasco contra a Ponte Preta, acho que foi o jogo que determinou que o Vasco não era aquilo que as pessoas pensavam. Não tinha tanto respeito assim. Isso, exatamente. Não impunha tanto respeito. O jogo contra a Ponte Preta, porque ele vinha de um empate contra o Goiás, contra o Figueirense, aí perderam pro Atlético, que é normal, né? Aí, se eu não me engano, ele tava com uns 3 pontos. Se eu não me engano, até o Flamengo só tava perdendo, ele tava na frente do Flamengo só por empate. É verdade. Foi contra a Ponte Preta que a carruagem virou abóbora. Foi ali naquele jogo, aqueles 3-0 em São Januário que o Renato Cajá destruiu, que se descobriu que, o Vasco não é isso tudo não. É exatamente isso. Aliás, o Flamengo começou com uma campanha tão ruim. O Flamengo, ao contrário do retorno, né, agora que tem 100%, o Flamengo com 5 jogos, contando já o jogo contra o Cruzeiro, 4 derrotas e um empate. Pois é. Empate contra o Sport, que foi naquele último minuto. Exato, naquele finalzinho, né? Apagar das luzes com o Diego Souza no gol, né? Exatamente. Com o Diego Souza. E para esse jogo agora do presente, de Ponte Preta e Vasco, já que é no Moisés Lucarelli, o Vasco vai contar com o volante Serginho, né? Deve voltar ao time. E o lateral direito, Madison. Madison, sim, reforço, porque a gente cansou de ver o Vasco usando o Madison como escape. Exato. Era bica pro Madison, lança pro Madison, se ele conseguir dominar, aí o pessoal chega de trás. Autor até do cruzamento que gerou gol contra o Flamengo, inclusive, né? Do Riascos de cabeça. Pois é. E aí sem jogou reforço. O Bruno Ferreira agora no lugar dele no jogo contra o Galo, no fim de semana. O Serginho, no caso, não sei se é reforço, porque eu não vejo o Serginho também sendo esse cara tão combativo.
e nem sendo esse cara que ele foi no Carioca. No Carioca ele era um leão, que eu vi. O Serginho no Carioca jogou demais. Lucas, E agora aí olha parece só. que desaprendeu. Enfim, os retornos são interessantes mesmo, o Madison principalmente, mas o público, né, não está mais acreditando, né? Apenas 8.768 pessoas no Maracanã presentes para assistir Vasco 1, Atlético Mineiro 2. E Lucas, 8.000 pessoas, quase 9.000, né? 8.768 no Maracanã melhor 3.000 em São Januário, né? Eu prefiro, óbvio, porque melhor aí 3.000 já faz São mais Januário. caldeirão. E lá, exatamente, é um clima muito mais hostil, né? Aquela chegada lá, barreira do Vasco, etc e tal. Perfeito. E, fora que aquilo deu 230 mil de renda, ainda tem que dividir com o consórcio, né? Tudo isso, fora o fato de que São Januário, onde os caras treinam, cai esse mito de que a torcida do Vasco... Assim, não é que cai o mito, o time também é ruim. Mas enquanto o Vasco jogou com um público grande que acreditava, nem assim funcionou. Que volte a São Januário, que é pelo menos onde os caras treinam, onde pelo menos eles têm um conhecimento ali dos cacoetes do campo, onde a bola pega a velocidade, onde não pega, onde ela para mais rápido, onde ela não para. E por fim, David, pra finalizar o Vasco... A torcida não acredita mais, você acha que não dá mesmo? Eu acho que nem os jogadores mais acreditam. Vou ser sincero, pela postura dos jogadores... A situação hoje, Lucas... Eu não vejo os jogadores guerreando. A situação é a seguinte, tem um dado muito interessante que foi postado aqui pelo FuteDados, né, pelo blog FuteDados. Sim. E é o seguinte... Agora já fica o contrário, né? O Vasco vai escapar, já fica difícil, né? Fica aquela projeção de quando o Vasco vai cair, com quantas rodadas de antecedência. E até hoje o recorde, né, negativo, é claro, não é um recorde que ninguém quer alcançar, foi em 2007 na América de Natal. Ele caiu com 7 rodadas de antecedência, caiu na 31ª rodada. Fez apenas 17 pontos naquele campeonato. E o Vasco tá lutando pra fazer isso, né? Só O Vasco tem pra 13, não ser o pior. né? O Vasco Pois já é. tá tantos jogos com 13 pontos. E o pessoal, e a reação dos times da zona de rebaixamento começou mais cedo que o normal. Ela normalmente começa no segundo turno, ela começou um pouquinho antes do fim do primeiro. Né? Exato, é O verdade. Joinville já engrossava o caldo ali antes de pegar o Fluminense, que foi o primeiro jogo do retorno. É verdade. O Joinville já estava engrossando o caldo. O próprio Curitiba, o Goiás na época que foi, já começou também a reagir. O Santos agora já está até brigando por classificação em Libertadores também, né? Apesar de ter empatado ontem contra o Sport. Pois é. E aí você vê o América de Natal em 2007, 31ª rodada, foi rebaixado, e o Náutico em 2013 na 32ª. É o Atlético Goianiense em 2012, 34ª. E o Grêmio em 2004 com 3 rodadas de antecedência na 43ª, aquele campeonato que tinham 24 clubes e aí tinham 46 rodadas, né? E aí, Lucas, você vê que o Vasco, o papel agora do Vasco talvez seja não igualar, ou tentar minimizar esses números, né, tão terríveis, né? Porque realmente é aquilo que eu falei, lembra que eu falei com você, né, até no último programa, na sexta-feira? Qual vai ser o objetivo do Vasco agora? Vai ser evitar o rebaixamento? Talvez seja lutar pela dignidade do Vasco, né? Jogo a jogo. Não pode deixar essa peteca cair. Vamos entregar. Teve até um amigo meu que falou: cara, se eu fosse vascaíno, se eu fosse os jogadores do Vasco, eu até ia querer o dirigente do Vasco que o Vasco saísse fora do campeonato e perdesse todos os jogos WO. Não dá, né? Não dá. O Vasco tem uma história gigante. O Vasco não pode também jogar não é mais humilhante do que perder todos os jogos por WO. Claro, de modo algum. O Vasco, que inclusive é um dos times que mais teve artilheiros no campeonato, com o Roberto Dinamite, talvez seja o maior goleador do Brasileirão ainda, né? Somado. O Vasco tem muitos recordes positivos. Ele não pode se dar o luxo de ficar de começar a ter recordes negativos, principalmente na era dos pontos corridos, que é o formato agora atual. O Vasco, que em tempos passados ele era um dos grandes recordistas. Por exemplo, você comprava os álbuns de figurinha. Eu me lembro que isso nos anos 90, no final dos 90, começo dos 2000, sempre vinha aquelas figurinhas com os recordes. Maior artilheiro e tal. E o Vasco sempre teve presente em vários desses recordes. Tá entendendo? E, infelizmente, também desistir não é a hora, não. O Vasco tem muita história, o Vasco tem muita grandeza. O Vasco, o que ele já fez pelo futebol do Brasil e pelo país, não é uma dignidade chegar e virar a cara pro campeonato e admitir a derrota. É lutar até o fim. Tem que sempre acreditar. A gente já tem 16 jogos, agora 15, né? 15 jogos e precisa de 10 vitórias. É uma situação pior que a do Fluminense em 2009, que a gente falava. Sim, já tá pior. Já tá pior, até pela pontuação. Mas, enfim,
mesmo assim, né, Lucas, não dá pra falar, impossível, não sei o quê, vamos desistir, jogar a toalha, agora já... O que me surpreende é a reação dos jogadores do Vasco depois da derrota contra o Atlético Mineiro, assim, eles meio anestesiados, assim, não, a gente foi bem, assim, no jogo, a gente teve mais chances, fizemos um gol, poderíamos levantar a cabeça, levantar a cabeça. Não, mas... Não dá pra falar que tá bem também, né? Não pode ser hipócrita também, né? Não, e outra coisa, eu sempre não vejo, dá pra se contentar, tem que levantar a cabeça, a gente tá melhorando, um dia a gente vai ser abençoado e tá. Só que não é o que parece, eu não vejo os jogadores entrando no jogo seguinte com esse pensamento. Eu vejo a postura do Vasco, o Vasco já entrando derrotado. É verdade, então fica aí a nossa força ao Vasco e, claro, a todos os vascaínos que representam grande parte aí do futebol brasileiro, da torcida brasileira. Então, Salvador Rangel, chegou a hora de falar. Chegou a hora do intervalo, né, Lucas? Do intervalo, 30 minutos de programa. Nesse climazinho aí, vamos de intervalo, porque a gente tem que se animar até para falar de Fla-Flu no bloco que vem, no bloco seguinte. E vai ter polêmica. Vai ter polêmica sim. Então, Salvador Rangel chama pra gente aqui no programa dos Antenados da Jogada, que nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802. 99987-4802. Muito bem, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada. E olha só, Lucas, acabou de sair o dado aqui do Footstats. E para fazer um gol, antigamente o número era quantas finalizações precisavam, né? Agora, sabe quantos passes precisa pro Vasco fazer um gol? Já tem essa? Gol? Já tem. Deixa eu logo chutar, 3 mil passes? 776. Não chega alto tanto, também mas é o último da lista. Agora, em relação ao primeiro, sabe quantos passes o Palmeiras precisa? É o primeiro? É. Quantos? 185 passes para fazer um gol. Ou seja, 6 vezes menos, 7 vezes menos praticamente. É um pouco 6 ou 5, né? Mais ou menos. É duro, amigo. haja jogada, né? Porque praticamente você tem que armar jogadas, tem que ir ao ataque 5, 6 vezes mais para fazer um gol. Olha a eficiência pífia. E é aquilo que você falava, né? Troca de passe entre goleiro, zagueiro, lateral. Totalmente produtivo, né? Pois é, aí o pessoal fala que porque o Vasco tem muita posse de bola. Às vezes tem, às vezes ele vence o adversário em posse de bola. Mas com goleiro, com zagueiro, com volante, vai e volta, goleiro de novo. Enfim, seguindo, né, David? Seguindo. Então, Salvador Rangel, vamos seguir para falar do clássico Fla-Flu que teve ontem no Maracanã com vitória do Flamengo. Então, Salvador Rangel. Novo orgulho do Rio. É verdade. O novo melhor do Rio no Campeonato Brasileiro. Então, Salvador Rangel, solte as vinhetas de Fla-Flu. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. Fluminense! Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias e vitórias. Pois é, Lucas Haddad, teremos polêmica pra falar. Na verdade, pra mim não é nem polêmica, né? Aquela mão do Wallace foi escancarada, né? Foi escancarada. Eu vou aqui primeiro pontuar. Você que é tricolor, houve o erro grosseiro que abriu o caminho do Flamengo pra ele fazer o resultado? Houve. Foi grosseiro, foi. Uma coisa absurda, sim. Mas se o Fluminense ontem não levou de 5, 6, tem que agradecer. Tem que agradecer. Porque os números foram gritantes, né? A diferença de números. Terminou o primeiro tempo com 8 finalizações do Flamengo e apenas uma do Fluminense. E uma do Fluminense lá da caixa prego, lá da intermediária. Então, assim,
Eu falo aqui claramente pra você que é torcedor tricolor, Salvador Rangel, você tá aí meio cabisbaixo e tal, mas 3-1 ficou barato. Ficou barato, porque eu vou falar aqui uma coisa. O árbitro prejudicou o Fluminense, prejudicou. Porque você pode criar 10 mil chances, ainda assim nada justifica o árbitro ter que lhe ajudar. Com certeza. Nada Até porque pode criar 10 mil chances e não entrar nenhuma, o Fluminense fizer uma lá. Ah, foi injusto. Não, a justiça é bola na rede. Né? Pois é. Mas ainda assim, o Fluminense sai no lucro porque poderia ser uma coisa histórica. Poderia ser uma coisa histórica, assim, de uma humilhação histórica pro Fluminense. Todo mundo veio outro dia o Vasco tomar 6, isso porque o Inter finalizou só 10 vezes no jogo inteiro. É verdade. Sabe quantas vezes o Flamengo finalizou, David? Então, passa os números aí, porque eu tô muito interessado em saber. Se no primeiro tempo foram 8 finalizações, no jogo todo foram... Ao total, 18. 18 finalizações. 18 finalizações do Flamengo, 10 no gol. E 8 barradas, bloqueadas pra fora. E muitas dessas 8 aí que não foram no gol, muito das 8 desse dado aqui... Elas passaram perto. Levaram perigo, né? Levaram perigo. Não é 8 que o cara arriscou aqui. Se você olhar o mapa das finalizações, meu amigo, Flamengo tá com um jogo muito acentuado. A defesa do Fluminense continua muito ruim, tá? A defesa do Fluminense continua péssima, mas pelo menos mostra que o Flamengo se acertou. Porque o que o Flamengo já pegou de defesa péssima e não conseguiu fazer nada, entendeu? Aí tomava o gol, aí dizia que a gente tava melhor, tinha volume. Ontem o Flamengo controlou o jogo. Controlou, porque na hora que tomou o 2-1 já meteu o 3-1. Já meteu o 3-1. Quando o Fluminense começou a igualar o jogo, a querer igualar, fazer uma pressão ali pra empatar a partida. Aliás, um pênalti bobíssimo do Samir, né? Foi. O Samir que é tão bom zagueiro, o cara... Um abraço ali. Um abraço de urso ali no meio da área. Só faltou encaixar o Mata-Leão e pedir pro cara bater. Porque exatamente. Isso não existe. Foi uma gravata, né? Uma coisa assim, desproporcional, né? Mas isso é coisa de garoto, é aquela velha coisa que zagueiro é com experiência. Às vezes o moleque tá vendo ali qualidade, né? Tem muita qualidade, tem, né? mas é novo. O Samir, quantos anos tem o Samir? 21, 22. Que isso, ele tem muito que aprender. E aí fica aquela coisa, sabe por que ele deve ter se precipitado no pênalti, David? Foi aquela coisa, o Flamengo em jogo aéreo só se ferra. O calcanhar de Aquiles é jogo aéreo. Aí vem o Oswaldo chega e diz, não... Bola aérea, se marca mais, é com convicção. Oswaldo não é atacante, Oswaldo de Oliveira. Ah, sim. Oswaldo não é o atacante do Fluminense. Não é o atacante. Oswaldo de Oliveira fala assim, gente, bola aérea é uma questão mais de brigar, de lutar para tirar a bola dali. É posicionamento e atenção e luta, e querer atacar a bola. Aí o Samir tá com isso na cabeça. Imagino que deve ser uma das críticas que um zagueiro do Flamengo hoje ouve, né? Tudo é bola aérea. Cuidado, aí o cara vai e se precipita. Fala, vou logo abraçar o cara aqui, vou logo fazer o contato. Que deve falar, às vezes o zagueiro jovem, ele entende as coisas erradas. Você fala pra ele, meu querido, o cara pode até subir, mas sobe com ele, entendeu? Se entrelaça com ele, não deixa ele subir não deixa ele subir equilibrado, desequilibra ele. E aí o cara não tem um cacuete, é novo, o Samir é novo, e ele terminou fazendo pênalti, agarrou e tal, mas nada que comprometesse, porque isso que o Flamengo fez, isso é o famoso controlar jogo. Você toma e não dá nem chance do adversário respirar, vai no ataque e já mete outro gol. E poderia ter metido mais, poderia ter feito mais, porque o Fluminense lançou à frente, de forma desorganizada. O Henderson botou um time totalmente alterado, totalmente novo, com um moleque da base, Douglas Augusto, que é sub-20, mostrou bom potencial, mas obviamente entrou no fogo, entrou num time que nem organização tem, tá? E aí, David, o que eu falava aqui no destaques iniciais... Esse Michael no ataque, hein? O Michael no ataque, ele é o seguinte, ele ficou muito isolado porque o Fluminense estava com dificuldade de criar. Não tocou na bola. Infelizmente. Mas isso também é culpa dele. Mas o Michael não era opção, né? As opções eram o Wellington Paulista e o Magno Alves. Perfeito. O Magno Alves, amor da vida de Salvador Rangel. Exato. Salvador Rangel, leva ele até pra casa, né, Salvador? Olha lá, Salvador. Não vai deixar precisa... de comprometer. Não. Chega lá com um rolo de... Não, Salvador, leva pra casa porque você gosta dele. É amigo, né? Pois uma amizade. Não. Salvador tá falando que é amigo. E aí, ô David, uma coisa interessante é que quando eu falei que os jogadores do Fluminense poderiam estar com um problema interno, eu vou citar aqui os nomes dos jogadores que supostamente teriam caído na balada, né, antes do jogo contra o Corinthians em São Paulo, que eu falei. Edson, Vinícius, Wellington Paulista e Marco Júnior. Eu vou citar aqui uma coisa, o Marco Júnior,
Ele sempre começa de titular quando ele está disponível. Não começou. O Wellington Paulista é ele que é o dono da vaga quando o Fred não tá. Também não começou. Vinícius, idem, Edson ainda mais. O Edson é dono da posição na volância. Isso aí a gente não tem que duvidar nunca. Não dá. Baita jogador. Uma coisa interessante que aconteceu esses dias, isso, olha como rede social entrega jogador. O Vinícius, que é o Vinícius Balboa, ele no Instagram dele, repentinamente, absolutamente do nada, ele apagou todas as fotos que ele tem que faziam menção ao Fluminense. Ele jogando, ele em treino, ele contundido, recuperando CT. Tudo que tinha Vinícius e Fluminense ele apagou. Isso aí é complicado, né? É bem maluco. As redes sociais representando... Elas falam muito do jogador. Falam muito da pessoa no geral, né? Nos dias de hoje, né? Pois é. Falam muito da pessoa. Então vamos lá. Alguma coisa aconteceu. Isso falam muito e não falam, né? Porque ao mesmo tempo que refletem muita alegria, enfim, a pessoa não tá naquele estado de espírito real. Mas né? às vezes dá um papo reto sobre o que tá acontecendo. Exato. Sobre quem tu adiciona, quem tu apaga, o que tu tira, o que tu demonstra, o que tu não demonstra. Dá um papo reto, assim, direto com o seu relacionamento interpessoal naquele momento. Ele tanto profissional quanto pessoal, né? Até quando a pessoa mente, né, na rede social, tô feliz, mas não tô. Até isso também dá pra gente... Dá pra interpretar também. Dá pra interpretar. Quem conhece sabe. Com gatilhos psicológicos que a gente aprende. Mas vamos lá. Aí esse Edson, Vinícius, Wellington Paulista e Marcos Júnior caíram na balada antes do jogo contra o Corinthians. O Anderson não gostou e decidiu barrá-los. Tô aqui relatando. Fred tomou as dores dos caras e tentou interferir na situação. Tá? E aí, o Anderson mandou o Fred ficar na dele e falou assim, não, quem treina aqui sou eu vou bancar essa barração. Tá? Com isso, o Fred teria se recusado a jogar. Ronaldinho concentrou porque ia ser titular. Mas aí quando ele foi informado na preleção que ficaria no banco, também se recusou a jogar. Isso aí é informação que tá rolando. E aí... Se recusou a jogar o cara com contrato, tá rolando. Eu vou te ser sincero. Ganha só de salário 400 mil. Eu não duvido de nada. Porque jogador, amigo, quando tá se unindo... O Fluminense... A gente pode até não duvidar, mas a gente pode criticar porque é uma baita falta de profissionalismo, pelo menos, né? E eu já vi... Porque a gente sabe muito bem que essa história não é nova, né, Lucas? Trabalho na colônia de férias. Né? Não quero jogar porque ele é feio, porque ele é bobo, né? Porque, eu vou comprar briga não sei de quem. Filho, o fato é o seguinte. Fluminense ontem entrou com esses jogadores de titular? Não. Nenhum deles foi. Nem Ronaldinho, nem Fred, desde que compraram a briga, os que saíram pra noite, os que supostamente saíram pra noite, né? Aí eu te falo, dá a entender o quê? O que você ouve? O que você pensa? Pô, num Fla-Flu, o cara prefere botar um sub-20, né? O cara prefere botar um moleque que acabou de vir de uma punição por uso de cocaína, tá? Aí bota o Pierre no lugar do Edson. O Edson é um dos volantes mais mordedores e com chegada na frente. Ou seja, o típico volante moderno, mais que o Jean até. Né? Tá numa fase muito melhor que o Jean. Aí no ataque você bota o Oswaldo também que vem de contusão. Sendo que o Marcos Júnior já vinha jogando. O que você vai pensar? Aconteceu alguma coisa, não aconteceu? Tem angu nesse como é que é a expressão? Tem caroço nesse angu aí. Tem caroço nesse angu e tem cachorro nesse mato, nesse coelho tem nesse mato tem coelho tem cachorro, mato, tem tudo. Meu amigo, só tem que pensar isso, entendeu? E aí o Fred foi no intervalo lá no vestiário do Fluminense, o Fluminense voltou melhor, com uma postura melhor. Mas, David, eu vou te ser sincero. Com a qualidade de jogo que o Flamengo apresentou, a substância de jogo que o Flamengo teve, esses supostos problemas internos do Fluminense, que aí eu já considero eles muito verossímeis pelo que eu vi no campo ontem, o Fluminense escapou de levar uma pedrada bonita. 3-1 ficou um placar normal. Ficou um placar que não foi o jogo. Não condiz com o que foi o jogo. Não condiz. Teve o erro, teve a brincadeira ali. Meu amigo, aquilo ali não existe. Nenhum clube, por mais sabotado que esteja, brigou interno, não importa, não justifica você abrir o placar com um passe de mão, um passe de braço, tá? E aí o Wallace também, que se diz tão leitor, devia falar, não, ele teve a coragem de dizer na entrevista que foi normal o lance. Isso não dá pra entender, né? A gente já vem pregando aqui, vem falando, batendo nessa tecla de que, o bom senso, né? Bom senso não, o fair play. O fair play, que são jogadores. O fair play, porque o fair play é devolver aquela palhaçada lá de Flamengo Esporte, né? Sim, Esporte, sim. o Diogo Souza, eles vão jogar lá, não sei o quê.
O fair play, Lucas, o fair play pra mim é isso. Pra mim é Pois isso, é. olha só, eu bati com a mão na bola sem querer, realmente não deveria ter sido marcado o gol. Eu Pra mim, fair play tava é me isso. entrelaçando com o cara, aí pegou no meu braço e não era pra valer. Francamente, eu vou ser sincero. Mas você tá comemorar, correto. sai comemorando e depois, pior, falar que não aconteceu nada, que o lance foi normal. Isso. Cadê Na lata. cadê o fair play? Cadê o jogo limpo aí, a David, tradição, né, do fair play? Na transmissão, quem fazia a transmissão no setor de arbitragem, quem estava comentando era o Marcília. Sim. Ele declarou na hora. Parou, e ele atrapalhou a narração. Quando ele viu, não. Aí o repórter de campo informou, não, ele deu gol. E aí foi que na transmissão era o Alex Escobar Narrando, né? O Marcília interrompeu, né? O Marcília interrompeu, O não. Marcília interrompeu, não deu gol. Ele falou assim, eu vi daqui de cima. Não teve Não viu replay. nem a arbitragem, ele viu o lance só e já, Eu peraí. vi não daqui dá. de cima. O Marcílio dizendo, eu vi daqui de cima. Não precisou nem de replay. Todo mundo na transmissão precisou do replay. O olho do árbitro, que era o do Marcília, não precisou. E aí ele até atrapalhou a narração. Aí o Alex Escobar, quem fez o jogo, narrou, gritou o gol e tal, atrasado, porque achava que tinha parado por conta do Marcília. Aí o repórter de campo que anunciou, não, ele validou o gol. Aí depois foram ver no replay, amigo, e foi um absurdo. E no lance da bola, né? Não foi, tocou assim, um pênalti que ninguém viu, foi uma falta que ninguém viu. A bola estava no lance. A bola estava exatamente ali, né? Na disputa Juiz de bola dos próximo, dois. do lado ali. E ele mete a mão na bola, realmente Aí sobra o pro Flamengo, Sheik. que já estava sobrando, abre o placar dessa forma. Já havia começado o jogo melhor. Não, né? já havia começado o jogo melhor. Tinha perdido chance com a bola na trave Não do precisava disso. Kaique. Mas ainda assim, sem precisar, já teve. Depois, então, armou um contra-ataque, o Kaique ali, com muita categoria, deu um tapa na cesta do Cavalieri. E aí, foi... Perdeu um gol até mais fácil depois, né? Poderia estar 3-0. E aí, David, você vê como é legal. O passe foi do Pará. Você vê como é bom ter meias de ligação tipo o Alan Patrick. Por quê? Porque o Alan Patrick, o meia de ligação, ele desperta aquele cuidado da defesa, né? Tipo assim, olha, a bola vai ter que passar por ele. E como ele quando melhorou a bola o Pará, passa, né? exato. E quando a bola passa direto, não passa pelo Alan Patrick, vai direto no Kaique, pega toda a linha do Fluminense perdida. O Kaique sai de trás, entendeu? O Pará percebe toda a movimentação, toda a esquematização da jogada. E aí normalmente o centroavante, ele espera para que a bola chegue ao homem que é a ligação, não é? Sim. Não. O Kaique, em vez de esperar, se lançou, acreditou. E se lançou em diagonal, né? Pois é. Muitas vezes o atacante faz o quê? Ele faz que faz, não vai. O lateral passa e passa pra ninguém. Aí todo mundo fala, mas passou pra quem? Passou pra mãe dele. Brinca. Não, dessa vez o Kaique foi lá, passou a bola e... Ou melhor, o Pará passou a bola, o Kaique acreditou, sem precisar da ligação do Alan Patrick. Você vê como é bom ter cada jogador em uma função que tira o peso dos outros. É verdade, a gente tem que dar o destaque também pro Pará, como você citou. Claro, a jogada do Alan Patrick, o meia que o Alan Patrick facilitou muito a jogada, facilitou. Mas o Pará melhorou muito, né, Lucas? Porque o Pará, enfim, foi uma jogada que qualquer um que faz, não é qualquer um cego que faz. O cara cortou pro meio e deu o passe, assim, um passe no vazio, com o lado de fora do pé. Foi um passe de categoria pro Pará, que vinha sendo tão criticado. Exato, e o mérito também vai pro Kaique, que acreditou na jogada. O Kaique fez a movimentação, os dois pensaram a mesma coisa. Normalmente aquela jogada, só um pensa e o outro fala, não entendi. Ainda mais o Kaique que acabou de chegar. Exatamente, não tá tão entrosado. O Kaique assim. chegou outro dia, ele acredita na jogada do Pará, ele podia muito bem falar, não, vou ficar aqui na linha, mas não vou disparar, porque o passe... Disparar? Disparar, exato. Tá bom, não vou me lançar, entendeu? Não vou fazer a rota de profusão ao ataque, vou esperar a bola chegar ao homem de ligação, não. O Pará fez que ia passar e o Kaique foi. Se o Kaique não acredita na jogada, a bola ia ser aqueles passes assim que passou pra quem? Vai embora, Pará, né? Foi embora, né? Pará. Foi, e meteu o gol. E pegou a defesa do Fluminense toda... E o Kaique, impressionante como ele tá bem, né, Lucas? É porque ele se coloca em projeção a todo momento, assim, não fica impedido, é muito difícil Joga ele de estar lado, impedido. joga bem de lado. Sai bem de lado, participa do jogo e é impressionante como ele consegue se projetar pra ficar na cara do goleiro ali, pra aproveitar as chances várias vezes e fora assistência. E perdeu gols ali. Perdeu gols. Ele poderia... Perdeu pelo menos 2 gols. Poderia ter feito um hat-trick, poderia pedir música, né, como chama? Exato, é verdade, no Fantástico, né, no programa da TV Poderia Globo. facilmente. E ainda deu assistência pro terceiro gol, né, pro gol do Paulinho, né? Pois é. Um passe assim de primeira, né? Ele já tinha dado o primeiro passe, a Que defesa errou, cortou. cortou. E aí depois de novo de primeira. O pessoal foi dizer, mas porque o chapa. Paulinho tava impedido, o Gum cortou. Meu irmão, é o seguinte,
O Paulinho tava impedido, mas o zagueiro, ele achou Posição de que- impedimento, né? tava impedido, mas o Gun não deixou a bola chegar a ele. O Gun, mas se o Gun não corta, a bola ia chegar pra ele. Mas não tem isso. O Gun tem que saber o risco. Tipo assim, olha, eu vou confiar que ele tá impedido ou não vou? Tá entendendo? Tirou errado, tirou pra lateral, pra tirar pra linha de fundo. Entendeu? Tirou, devolveu pro passador de novo. O passador só. E aí o erro não é do Gun, não. O erro é de quem ficou parado. Porque tinha Henrique na área, tinha o Wellington Tinham Silva. 5 jogadores, 4 Ninguém jogadores ali, correu 5 pra marcar chegando. o cara pra Tomar botar o aquele gol é cruzamento. impressionante, né? Foi. Só o Paulinho dentro da área, 4 jogadores ali presentes, o quinto chegando. É impressionante o Fluminense tomar aquele terceiro gol ali. Inacreditável. Não, foi realmente muito... a famosa bagunça. Henrique e Gun não se acharam, essa é a verdade. Mas, Lucas, aí pra terminar, falamos do Fluminense, agora o Flamengo. O Flamengo com 4 vitórias, o Flamengo embalado, hein, no Campeonato Brasileiro nesse retorno, com 4 vitórias em 4 jogos, tem 100% de aproveitamento. É o líder, se tivesse Campeonato Clausura, né, torneio Clausura. É o segundo turno só. O segundo turno, exatamente. O Flamengo estaria líder com 12 pontos em 4 jogos, 100% de aproveitamento. O Corinthians seria o segundo, junto com o Santos com 10. E aí, Atlético Mineiro, Grêmio, Curitiba, etc. O Fluminense e Vasco com nenhum ponto seriam 19º e 20º, né? Vice, lanterna e lanterna. Lucas, o Flamengo ontem sem Jorge, mais uma vez sem Jorge, sem Ederson, sem o próprio Guerreiro, né? O Flamengo, mesmo assim, conseguiu imprimir um jogo bem legal, né? Pois é, e eu perguntava, por que deixaram o Alexandre embora? Agora tem Kaique. Pelo menos. Já né? dá conta. Ontem, se ele quisesse se consagrar para fazer história, poderia. Ele poderia fazer história. Mas fez um gol só, deu um passe, poderia ter feito mais. Poderia, como dizem em gíria de cartoleiro, poderia ter mitado, não mitou. Não mitou, não. Não. Todavia, o Flamengo tá mostrando que... E outros jogadores Tá com equilibrado superioridade, os setores. com evolução gritante, né? O próprio Marcelo Araújo, o Canteiros melhorou demais, o Everton também, que acabou sendo expulso no finalzinho. Sim, isso é o quê? Isso aí é saber ter um jogador em cada posição, sem improvisos, tá? É cada um fazendo a sua. Sabe, ontem eu vi o Marcelo Araújo ser elogiado como um bom saidor de bola. O cara tem boa saída de bola. Por quê? Porque agora tem alguém que busque. Exatamente, ele não precisa fazer ligação direta. Pois, aí é mole. Ele não precisa criar jogada. né? Isso. O cara... Quem diria? Eu vi ontem o Marcelo Araújo ser elogiado como tendo boa saída de bola. Claro! Marcelo Araújo que errava passes assim, inacreditáveis. Isso, sabe por quê? Porque é o feijão com arroz, não tem que inventar roda. Porque agora tem um cara que faz a ligação com o Alan Patrick, agora tem o Ederson que tá contundido, mas tem. Tá entendendo? Não é ele, Canteiros, que vão ter que ficar forçando coisa, tem que jogar fora de posição. Eu vou falar uma coisa pra você, David. Eu acho que o Canteiros e o Marcelo Araújo não sabem nem se posicionar entre duas linhas, coisa que um meio de ligação tem que saber fazer. Acho que eles nem sabem fazer, eles não sabem nem qual é o posicionamento. Não, e tem, como eu falei, a evolução do Everton e também o Sheik participando muito e ajudando muito também, né? Ele fez um gol, né? Fez o gol lá do passe de braço. Mas fora o gol, né, do jogo, o primeiro gol, Sim. além disso, ele participando muito como ele vem fazendo. Impressionante, aliás, o desempenho físico do Sheik é invejável, é uma coisa assim que ninguém entende. Você vê que você lembra uma vez que tinha um gráfico de Flamengo e Corinthians, que o Corinthians aparecia cada jogador em sua posição e o Flamengo aparecia tudo lá na frente? Tudo zoneado, né? Parecia o jogo de quarta série, onde a bola ia, todo mundo ia? Isso. Não tem mais isso, sabe por quê? Porque agora não tem mais negócio de improviso. Os caras, o Márcio Araújo e o Canteiros, quando tinham que armar jogo, eles não sabiam qual era a rota. Como é que eu me meto entre duas linhas? A linha de meio campo e a linha de zaga. Eles não sabem pra onde ir. O negócio deles é levar até o meio de ligação, que ele vai estar ali entre as linhas. Ele vai saber o caminho das pedras ali. E a distribuição, né, do Alan Patrick com os pontas, com o Sheik, com o Everton e com esses dois volantes vindo de trás. É impressionante como um jogador fez a diferença. Faz, né? e o Alan Patrick, porque o Alan Patrick tá jogando muito. No Palmeiras não jogava tanto assim, era reserva e tal. Mas sabe por quê? Porque ele também tem um grupo que ajuda ele. O Flamengo tem bons laterais. Que é o quê? Quem dialoga com o homem de ligação? São os laterais, são os atacantes de velocidade. Os próprios volantes. Tudo que o Flamengo tem. Os pontas. Isso, tudo que o Flamengo tem de mínimo, atacante de velocidade. Um centroavante que sabe fazer as rotas. Agora o Kaique também se mostrou sendo bem perspicaz para entender o jogo, entender a linha de defesa do time adversário, apesar de ser uma linha bagunçada como a do Fluminense. Tudo o Alan Patrick está se deparando. É um Sheik, que é um jogador inteligente, o Guerreiro, que é inteligente, o Kaique está se mostrando inteligente, o Jorge, não vou nem falar nada aqui, todo mundo sabe que eu adoro o Jorge. O Armeiro não deixa a desejar. O Pará, bem ou mal, para nível do futebol brasileiro, dá conta do recado. É verdade. E a gente fala o seguinte, né? Só pra concluir aqui,
Só pra concluir, o Lucas, o Flamengo, o Alan Patrick ontem nem fez uma grande, excelente partida, não fez tecnicamente falando, mas o posicionamento dele em campo, ter um jogador com aquela referência no meio de campo já faz todo o time se encaixar, né? É impressionante como muda. É um quebra-cabeça. Como uma peça faz todas as outras funcionarem, é uma engrenagem mesmo, né? Impressionante, perfeito. Né? Exatamente. O Alan Patrick pode ser tipo o Elias, lembra que o Elias fazia? O Elias sabia essas rotas de ficar entre as duas linhas. O Márcio Araújo e o Canteiros não mostraram saber tanto. Com certeza. Exatamente. E para fechar, mesmo mudanças no sistema de marcação, segundo o Wallace, reduziram os erros da defesa do Fla. Matéria aqui do Globoesporte.com, ele disse que o time marcava por zona com o Luxemburgo e passou a marcar de forma mista com o Cristóvão, e o Oswaldo mudou para individual. Passou confiança, aí o cara vai lá e faz muito bem. Então aí o Wallace, que, enfim, evoluiu também, assim como os outros jogadores, ele meteu a mão, enfim, na bola, no lance de ataque, mas na marcação também evoluiu, e o Wallace que vinha sendo muito contestado também, né, Lucas? Então, aí mérito pro Cristóvão, não, pro Oswaldo, reconhecido pelo capitão do time. O Wallace é hoje ainda o capitão do time. Então, Lucas Haddad, são 9 horas e 6 minutos, não interessa porque o programa está sendo gravado, mas vamos para o próximo intervalo e voltamos rapidinho com o Botafogo de destaque finais, certo? Perfeito. Então, muito bem. Podemos, Salvador? Devemos. Vambora. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Voltamos, intervalo rapidinho aqui no programa dos Antenados na Jogada. E a gente volta a Salvador Rangel com Botafogo de Futebol Regatas. Rapidinho, que venceu fora de casa o Vitória. 2-1. O Lucas Haddad é mãe de nada rodado. Então, mais uma vez. Vários aqui também. Vários, mas você também não é totalmente a mãe de nada. Você acerta mais do que a galera aqui. Então, Salvador Rangel, fogão na cabeça. E foi no sábado às 3 da tarde, Vitória 1, Botafogo 2. Botafogo tem uma excelente campanha fora de casa, ganhou do América Mineiro, né, lá no Horto, agora ganhando Vitória lá no Barradão, em Salvador. E aí, Lucas Haddad, Botafogo já se isola na liderança, 42 pontos, Vitória cai para quarto. Isso. Exato. Meu amigo, foi um parto essa vitória. Foi daqueles assim difíceis, né? Não, o Navarro novamente Navarro guardou dele, olha aí o Navarro na média dele, ajudando aí. Aí o Vitória me empata aos 48 com o Guilherme Mates, gol do zagueiro, e o Sassá faz 1 minuto depois. 49 da vitória ao Fogão. Que isso, hein? Que sofrimento. Não, isso aí, pra quem achava, não, acontece, de novo aconteceu com o Botafogo. Agora o Botafogo, coisa que só acontece com ele, leva o gol no acréscimo e toma a frente no acréscimo de novo. E o Botafogo começa a ter um respiro na Série B, né, nessa classificação, porque assume a liderança, mas não fica tão pertinho ali, não do vice-líder, porque o título não é o essencial, né? A gente sabe muito bem disso, a torcida do Botafogo sabe muito bem disso. Mas que faça gordura. O que interessa mesmo é subir, né, para a primeira divisão, no ano que vem, é claro. Então, o Botafogo tem 42 pontos e o quinto colocado, que é a distância, né, do primeiro clube que sobe pro primeiro que não sobe, tem 38, aí 4 pontos, já é uma rodada que o Botafogo já não sai do G4, né, Lucas? Isso, então, já é uma rateada que é uma gordura para queimar. E aí, Lucas, eu dou destaque também pro seu Sampaio Correia. Olha só, o seu Sampaio Correia em terceiro lugar, com 39 pontos a 3 do Fogão. Deixou chegar, hein, Lucas? Deixou chegar. E terça-feira, ou seja, amanhã, né? Também conhecido como amanhã. Vai ter Sampaio América de Natal, ou América Mineiro, lá no Castelão. E esse jogo tá com uma campanha enorme pra si nele. O pessoal lá vai lotar. Sampaio América Mineiro.
Até porque o América é um concorrente direto, né? Exato. Exatamente. Então, E, David, sabe quais são as chances do Botafogo subir segundo o matemático? Já que a gente já falou de matemática pro Vasco, bora falar uma matemática positiva, porque as chances do Botafogo subir são de 95,5%, né? Só pra subir, né? Ser campeão. pra subir, pra ficar entre os quatro, que é o que a gente falou aqui, que interessa. Que é o que mesmo. interessa, perfeito. Exato. Então, Salvador Rangel, falemos mais do Botafogo amanhã. O Botafogo que enfrenta o Paraná Clube amanhã, às 7 horas da noite. Então, Salvador, a gente vai fazer o jogo amanhã, o programa, na verdade, o jogo não, né? A gente não vai transmitir, a gente vai fazer o programa enquanto... Pode transmitir isso, não conheço ninguém. Anuncia aí, não sei o quê. Não vai ter isso não, gente. A gente vai transmitir, não. A gente vai fazer o programa enquanto o jogo estiver acontecendo. A gente passa informações em tempo real pra vocês. E David, só pra terminar aqui, o Luiz Henrique Sharp, ou seja, o Luiz Henrique, ele não viajou, ele não foi pra Salvador, né? E sabe por onde que ele pode voltar a jogar, David? Pra base, Isso. pode voltar pra base. Que coisa, né, rapaz? Isso é bom ou é ruim pra você? Olha, sinceramente, eu não sei. Eu fico com medo da desmotivação do jogador. Exatamente isso que eu ia falar. Porque o garoto chegou metendo golaços, e pintou e borrou do contra o Ele não Sampaio. tá atravessando um mau momento, né? Se a torcida começa a dizer, Luiz Henrique, tira esse garoto daí, não tem isso, né? Volta ele pra baixo, preserva, não precisa preservar, assim. O garoto realmente mostrou potencial, e mostrou, mais do que potencial, que isso muita gente mostra, ele mostrou condições, confiança. E personalidade. Personalidade perfeita. Tomara que ele tenha de novo, pra né? assumir Pra essa- aguentar isso, porque é normal também, o cara ir e voltar. Ainda mais tão jovem, né? 17 Isso, anos. Exatamente. 17 anos, minha gente. 17 anos, o Pelé foi pra Copa, mas Pelé é Pelé, né? Campeão Pelé do não, mundo. isso aí eu não tenho o que dizer. Edson Arantes é um atleta do século. É verdade. Então, sorte ao Luiz Henrique. Sharp. Luiz Henrique Sharp. Mentira, só Luiz Henrique, gente. É É porque parece com o David, a é gente tão vai feio ter- quanto. Eita fé, eu sou muito mais bonito. A gente vai ter que pegar aqui o sobrenome dele pra falar o sobrenome do Luiz Henrique. Então, Salvador Rangel, falamos do Botafogo amanhã, ao longo do jogo, Botafogo e Paraná. E esse jogo, já vou adiantando aqui, que não vai ser galinha Tivemos morta dois não, hein? jogos hoje, hein? Esse jogo, peraí, só falando aqui, Lucas, esse jogo não vai ser galinha morta não, o Paraná vem numa ascensão, numa ascendente, o Paraná é o 10º colocado com 32 pontos e deve ser muito mais difícil do que o primeiro jogo lá que o Botafogo acabou ganhando na Bacia das Almas por 1-0 lá no Dorival de Brito. Pois é, e assim, o Paraná vai decidir o que ele vai brigar nesse jogo, né? Porque ele já tá ficando longe do G4, ele tá começando a ficar na pasmaceira, não quer ficar, nenhum clube quer ficar na pasmaceira. E se o Botafogo vencer, já é menos um concorrente ali, menos um pra ascender, pra subir e tentar galgar espaço. Então é bom que o Botafogo também, além de criar gordura, corte as asinhas de quem tá subindo. Com certeza, Lucas E Haddad. David Sharp aqui pra falar os jogos de hoje da Série B, que hoje nós tivemos jogos nesse feriadão. Oeste 0, CRB 0, já terminado. Ceará 1, Náutico 0, também terminado. Será 1 Náutico 0 também terminado. Coisa estranha, né? Às vezes tem jogo da Série B nos domingos, 11 horas da manhã, tipo Série A. Aí depois tem hoje, segunda. segunda-feira, que coisa esquisita, né? É, maluco isso. Saindo do padrão, exatamente. Então, olha só, vamos aos destaques finais. Só lembrando aqui que alguns titulares são preservados. Ricardo Gomes não mostra o time que vai enfrentar o Paraná amanhã, no Engenhão, né, em casa, e o Sassá quer frear empolgação para vencer o Paraná. Sassá que fez o gol, Sassá que a gente fala, Sassá velocidade, Sassá velocidade, garotada. Fez o gol. Fez o gol, na velocidade, né? É, ainda bem. Fazer o Provou quê? que eu tava certo. Eu dizia que eu queria isso. É difícil você não estar certo, né, Lucas? Não é isso. Eu já tive Só errado quando- certo, né? Não, sim. Quando deu errado. É igual o Levi Coupe, né? Quando dá errado é burro. Quando dá certo é burro com sorte. É isso mesmo. Então, às 9 horas, eu não sei porque eu insisto em falar o horário. Vamos pro destaque final. Que pros destaques finais? Eu começo com você, Lucas Haddad, os seus destaques finais nesse programa dessa segunda-feira, dia 7. Dia que eu completo um mês de namoro, hein, Lucas? Que coisa, hein? Passou rápido. Vai ter que mandar um beijo aí. Já vou mandar, Já vai mandar já o postei beijo? no Instagram, mas enfim, eu vou mandar, deixar pra mandar no finalzinho, né? Com Olha lá. mais atenção. Manda agora. É? Manda agora? Então, meu destaque Para final. não perder, vai que esquece, né? Então, meu destaque final, vou deixar os destaques finais esportivos e, enfim, profissionais com o Lucas Haddad, que ele é o cara, tá acertando tudo aqui, a gente já sabe disso. Resultados e opiniões e palpites. Então, meu destaque final, primeiro aqui, antes de passar a bola pra ele, vai pra você, Letícia, um mês de namoro, tanta coisa aconteceu e, enfim, parece que não foi nada ainda, né? Então,
Um beijo, te amo, um mês de namoro e que muita coisa ainda venha, muitos meses e até anos pela frente, né, Lucas Haddad? Foi bonito? Foi lindo, foi lindo. Então- Eu tô chorando aqui, Salvador também lacrimejando. Ai, meu Deus do céu, tá chorando com os dentes amostras, rindo, pô. Sei lá, tá chorando por dentro. Eu Não entendi, entrega, eu não acredito, entrega, não acredito. entrega. Lucas Haddad, seus destaques finais, por favor. Meu destaque final vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Que finalmente os clubes do Rio parece que reagiram. O Resende venceu 2-1 o Inter de Lages. No caso, o Volta Redonda perdeu de 3-0 pro São Caetano. E o Duque de Caxias, hein, amigo? Chuta quanto foi o placar do Duque de Caxias, David? Não faço a menor ideia. 3-1? 5-0. 5-0, é? 5-0. Que coisa, hein? Acho que chegou tarde demais, não chegou não? Chegou. Tá todo mundo já eliminado. O Ducão meteu 5-0 no Vila Nova não de Goiás, de Minas Gerais. Mas tem só 7 pontos. Só tem mais uma rodadinha. Ou melhor, minto, só tem... Já foi-se tudo. Já foi-se o que era doce, então, é? Já foi-se o que era doce. Ah, meu Deus, então... O Duque já acabou, já tá eliminado. Só quem tem chance aqui de classificar, David, sabe quem é? Me diga. Nem o Resende mais, rapaz. Nem Ninguém, o Resende então? mais, ninguém. Todo mundo do Rio já foi eliminado. Então- Volta Redonda também. Terminaram com honra. A gente torce, então, para os que estão na Série C não caírem para D, né? Isso, então, que passa a ser a prioridade agora, né? Pois é. Pelo menos não estão caindo, né? O fato aqui é que o Madureira já entrou na zona de rebaixamento da Série C, infelizmente. Tenho que dar essa notícia aqui. Empatou 0-0 com o Guarani em casa e agora foi ultrapassado pelo Guaratinguetá. Lembra que eu ficava nessa coisa? Não pode cair, os caras estão chegando. Vamos abrir diferença, o Madureira. O Tricolor Suburbano não abriu diferença. Eu volto a perguntar, por que raios, David Sharp? O Madureira no Carioca é leão e na Série C é gatinho. É gatinho manhoso, né? É gatinho manhoso. Lucas Haddad, posso dar o último destaque final aqui? Deve. Olha só, falemos então de seleção, porque tem amistoso amanhã contra os Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, o primeiro amistoso dessa série aí, né, contra a Costa Rica. Foi 1-0, golzinho do Rui, que jogo ruim pra caramba, né, ô Lucas? Então... Você quer saber uma coisa? O quê? Eu nem vi o jogo. Não viu? Eu tô admitindo aqui, mas você trabalha com esporte, ainda não vi. Não dá vontade de ver, né? Olha... Não dá vontade de ver, né? Eu quero ver em competição. Eu não aguento mais isso, porque o Dunga tá invicto. Quando eu quero ver na hora do quebra pra capar, filho. Eu quero ver a eliminatória, vai começar com o Chile lá. Aí eu vou assistir. Pois é, e sabe o que o Dunga falou? Que Na ele verdade, falou? sabe Que qual ganhou é? com segurança. Sabe qual é o dia? Não, a verdade é a projeção do jogo contra os Estados Unidos amanhã. O dilema é o seguinte, Lucas. O Dunga não sabe se arma a seleção brasileira para ganhar dos Estados Unidos ou para fazer testes para as eliminatórias. Olha que dúvida, Lucas. Ah, meu pai. Arma pros dois, pô. Pra ganhar e pra fazer teste, filho. Não é amistoso? Tem que ganhar testando. Que coisa, hein? O cara quer armar não sabe se arma pra fazer teste. Ganhar amistoso. É que eu só vi a campanha dele até chegar na Copa América. Você, BF. Só a vitória, 100% de aproveitamento, chegou na Copa América, pau. Cadê Tite? Bota o Tite aí, filho. Dunga, você tem que ter humildade. Você foi um monstro. Muito importante pra Amarelinha como jogador. Mas como técnico não tá pronto. Não tá pronto. Entendeu? Você não tem ainda bagagem pra tá aí. Você tinha como jogador, como técnico não. Tite, é a vez do Tite. Não é a mesma coisa, né? Tá Não, muito não é, longe. não é, E não a gente vai existe. falar sobre isso amanhã, porque como é que a CBF insiste em peitar tudo, peitar a torcida, peitar a imprensa. Peitar Seria- os fatos, só no Peitar peito do fatos. FBI, porque ninguém quer viajar, né? Ah, Marcos Paulo? é verdade. Porque é Aí impressionante. viajar tem medo. Como é que pode, né? Pelo menos seria jogar pra torcida. Até o Juca que Fúria falou isso, é verdade. Em vez da CBF fazer o que é o mais óbvio, né? Porque só a CBF não enxerga colocar o Tite ou colocar o Guardiola, por exemplo, como ele mesmo Nem já precisa, demonstrou é o Tite. interesse, enfim, mas o Guardiola, que seria talvez o nome da vez depois da Sou Copa do conservador, Mundo. é o Tite. Tudo bem, mas poderia ser o Guardiola também. Seria melhor que o Dunga, né? Muito melhor. Enfim, em vez de colocar um cara desse, em vez de colocar um Leonardo, a gente falava do Leonardo aqui, consultoria Pra com o ser Leonardo, pra ser o... diretor. Coloca... Não deu aula. É só nome contestável, né? Só Gilmar Rinaldi, cara que era empresário até outro dia. Até o dia anterior ele assumiu o cargo, cancelou na madrugada os Aí contratos dele. briga com os ídolos, que é briga com o Zico, com o Júnior. Exato. Que são expoentes, né? E aí coloca o Dunga, que já fracassou em 2010 e não tem uma campanha, não tem nada de bagagem de técnico, tem treinou internacional e Olha, foi David, demitido. às vezes eu acho que é superstição. Acho que o pessoal fala assim, fracassou uma vez e vai ter que ganhar na segunda. Porque foi assim como jogador,
Acho que o futebol brasileiro é movido assim, nessas coisas pitorescas de fé. Eu queria entender realmente, Só pode ser isso. Eu queria entender. Então, falaremos disso amanhã. Então, Salvador Rangel, muito obrigado. Operador que é mais do que bom para Dedéu. Mais uma vez, queria destacar aqui a sua presença, a sua vinda. Não, Você Salvador realmente... Rangel não é uma presença, é um estado de espírito para esse programa. O programa é o Salvador Rangel, basicamente. A alma, o motor é Salvador Rangel. É o que menos fala, mas é o mais importante. Isso é fato. É fato. Gente, você Sem que ele não tem ouve a programa. voz de Salvador Rangel, saiba que ele é a alma do programa, é o estado de espírito do Antenados na Jogada. Então é isso aí. Hoje o programa é feito aqui da Barra da Tijuca, né, Lucas Haddad? Lucas Haddad, hoje o programa é móvel, é um estúdio móvel. Exatamente, estúdio itinerante. Então, pra brindar É um esse programão da merecimento... galera, depois vai ser pra galera, a gente vai na rua. Como hoje é segunda-feira, feriado, dia da independência do Brasil, 7 de setembro, Lucas Haddad, o comentarista da verdade, eu agradeço a sua presença também, a sua participação, como sempre aqui, nós, a dupla dinâmica, mas eu entrego pro Salvador mandar aquele boa noite pra você, porque o Salvador vai se despedir. Então eu já mando meu muito boa noite e o Salvador Rangel vai dar o boa noite final dele hoje. Valeu, Salvador, vai você. Valeu, David Sharp, e pra vocês, até amanhã aqui nos Antenados na Jogada. Boa noite! Falar o quê?